que você está prestes a descobrir sobre a China faria mal se revirar no túmulo. Enquanto a mídia ocidental celebra a suposta estabilidade do gigante asiático, um movimento silencioso, porém devastador, está tomando forma nas províncias mais distantes de Pequim. Não é coincidência que o governo chinês tenha bloqueado completamente o acesso a determinadas regiões do país. Eles estão desesperadamente tentando esconder o que pode ser o início do fim de 7 décadas de controle absoluto do Partido Comunista. A verdade chocante é que, pela primeira vez desde a Revolução Cultural, populações inteiras estão desafiando abertamente as autoridades centrais. E não são apenas protestos isolados, são levantes organizados que estão se espalhando como fogo. Você provavelmente está se perguntando: como isso é possível num dos estados mais controladores do planeta? A resposta vai contra tudo o que pensávamos saber sobre a China moderna. Enquanto especialistas ocidentais continuam repetindo o mantra de que a população chinesa aceita a perda de liberdade em troca de prosperidade econômica, o colapso dessa equação está finalmente expondo a fragilidade do sistema. O que você vai descobrir nos próximos minutos mudará completamente sua visão sobre o futuro da segunda maior economia do mundo. E pode até explicar por que seus investimentos em empresas chinesas perderam tanto valor recentemente. E mais importante, vou revelar exatamente como você pode se posicionar diante dessa nova realidade geopolítica que ninguém está discutindo, mas que afetará diretamente o seu bolso nos próximos meses. O gigante asiático enfrenta agora seu maior desafio econômico em décadas, numa reviravolta que pegou muitos de surpresa. As recentes tarifas americanas atingiram em cheio o coração industrial da nação, fazendo com que centenas de fábricas baixassem suas portas da noite para o dia. O que antes era um polo de prosperidade e crescimento acelerado, virou, num piscar d'olhos, palco de filas de desemprego que se estendem por quarteirões nas principais cidades da costa leste chinesa. Não dá para negar que essa crise estava se desenhando há tempos, mas poucos imaginavam a dimensão que tomaria quando as tarifas realmente entraram em vigor. Imagine a situação. Empresas que produziam de tudo, desde eletrônicos até têxteis, viram seus produtos encarecerem tanto no mercado americano que simplesmente deixaram de ser competitivos. Quem poderia prever que setores inteiros, como o de painéis solares e baterias de carros elétricos, estariam agora lutando não por lucro, mas pela própria sobrevivência básica no mercado global? Os efeitos em cadeia dessa situação já se espalham por toda a estrutura social e econômica do país. Cidades que cresceram em torno de zonas industriais específicas estão praticamente virando cidades fantasma em questão de meses. Para ter uma ideia da gravidade, em Shenzhen, conhecido como o Vale do Silício Chinês, estima-se que mais de 30% das pequenas e médias empresas suspenderam suas operações. Isso sem falar nas consequências para famílias inteiras que dependiam dessas indústrias e agora precisam se virar para colocar comida na mesa, enquanto o mundo ao redor delas parece desmoronar. Enquanto a economia despenca, os canais estatais de TV mostram uma realidade bem diferente nas telinhas dos lares chineses. É de cair o queixo como os noticiários oficiais têm redobrado esforços para exaltar a grande união nacional e fazer referências constantes ao legado de Mao, como se estivéssemos voltando aos anos 60 do século passado. Nas praças públicas de Pequim, novos murais gigantes retratam trabalhadores sorridentes e unidos sob a bandeira vermelha, numa clara tentativa de desviar o olhar da população dos problemas reais que batem à porta. Essa estratégia não é nova, mas tem ganhado uma força impressionante nos últimos meses. Para quem acompanha de perto, dá até para traçar um paralelo com o que aconteceu durante o Grande Salto Adiante, quando milhões morreram de fome enquanto a propaganda oficial celebrava safras recordes que nunca existiram. O contraste entre o discurso oficial e a vida real nas ruas é tão gritante que muitos jovens chineses, principalmente aqueles com acesso a VPNs e informações internacionais, começaram a compartilhar nas entrelinhas das redes sociais o termo "dois mundos", referindo-se ao país que aparece na TV estatal e ao que realmente existe fora das câmeras. O mais curioso nessa história toda é como o governo recorre justamente às imagens de Mao
como símbolo de união nacional, ignorando completamente que essa unificação foi alcançada à custa de sangue e opressão. Nos museus nacionais, exposições temporárias sobre a grande harmonia cultural chinesa omitem convenientemente episódios como a Revolução Cultural, que destruiu milhares de templos históricos e perseguiu minorias étnicas. Para quem quer entender melhor essa dinâmica, o livro A Tragédia da Libertação, de Frank D. Cutter, oferece um relato detalhado de como foi realmente construída essa união, que hoje é celebrada nos cartazes oficiais como se tivesse sido natural e pacífica. Pouquíssima gente sabe, mas quando se fala em povo chinês, estamos na verdade nos referindo a um mosaico impressionante de 56 grupos étnicos diferentes, cada um com sua própria língua, cultura e tradições milenares. É como se dentro de um único país existissem dezenas de pequenas nações com histórias tão ricas e complexas quanto a da própria etnia Han, que representa cerca de 92% da população. Porém, essa diversidade que poderia ser motivo de celebração acaba sendo ofuscada por uma política de homogeneização cultural, que já dura décadas e só tem se intensificado nos últimos anos. Estados combatentes. Uma época de caos político, mas também de incrível florescimento filosófico, que deu origem a escolas de pensamento como o confucionismo e o taoísmo, que influenciam a sociedade chinesa até hoje. A virada de chave aconteceu quando um jovem rei chamado Zheng, do estado de Qin, conseguiu, através de estratégias militares brilhantes e uma brutalidade sem precedentes, derrotar todos os outros reinos, um por um. Aos 39 anos, ele já havia conquistado todos os rivais e se autoproclamou Qin Shi Huang, o primeiro imperador. Para ter ideia do impacto histórico desse momento, seria como se na Europa medieval, um único rei tivesse conquistado todo o continente em apenas uma década. As mudanças foram drásticas. Ele padronizou a escrita, as medidas e até a bitola dos eixos das carroças para criar um verdadeiro mercado nacional, mas também queimou livros, enterrou vivos centenas de estudiosos que discordavam dele e impôs um regime de trabalhos forçados tão severo que levou a revoltas sangrentas logo após sua morte. O legado desse primeiro imperador é tão complexo que até hoje divide opiniões. Por um lado, sem sua determinação obsessiva pela unificação, talvez nunca tivesse surgido a ideia de uma China como entidade política única. Por outro, o preço pago foi altíssimo em termos humanos. Após a queda rápida de sua dinastia, surgiu a dinastia Han, que governou por 4 séculos e expandiu ainda mais as fronteiras, incorporando regiões que hoje correspondem ao Vietnã, partes da Coreia e da Ásia Central. Para os interessados em mergulhar nessa fascinante história de unificação, o livro The Early Chinese Empires, Qing and Han, de Mark Edward Lewis, oferece uma análise detalhada desse período crucial que moldou não apenas a China, mas toda a Ásia Oriental por milênios. O que está acontecendo na China neste momento não é apenas uma crise passageira. Estamos testemunhando uma reconfiguração completa da ordem mundial que conhecemos. E a pergunta que fica é: você vai ser apenas um espectador passivo? Ou vai tomar as rédeas do seu futuro diante dessa nova realidade? Pense bem. Quantas vezes na história tivemos a chance de antecipar mudanças dessa magnitude e nos preparar adequadamente para elas? A maioria das pessoas vai continuar acreditando na narrativa oficial, vai continuar investindo nos mesmos ativos de sempre e, inevitavelmente, vai acordar um dia se perguntando por que não viu os sinais que estavam bem na sua frente. Mas você não precisa ser como a maioria. Você pode ser diferente. Você já deu o primeiro passo ao buscar conhecimento que poucos têm acesso. Agora, o que vai fazer com essa informação? Vai revisitar seu portfólio de investimentos hoje mesmo? Vai diversificar para setores que tendem a se beneficiar dessa nova configuração geopolítica? Ou vai simplesmente voltar à sua rotina como se nada estivesse acontecendo? Se você quer continuar aprendendo sobre as transformações globais que estão moldando nosso futuro financeiro e geopolítico antes que virem manchete nos jornais,
Não perca nosso próximo vídeo. A informação é o recurso mais valioso do século XXI. E aqui você tem acesso a análises que vão muito além do superficial. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações e junte-se a uma comunidade de pessoas que decidiu estar sempre um passo à frente. Lembre-se, não é paranoia quando realmente estão acontecendo mudanças sísmicas no mundo. É apenas estar bem informado quando isso realmente importa.